contigo, Benfica. Muito bem, começando o Bairrista FC desta sexta-feira, nossa live de todos os dias na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, o famoso formato home office. Para falar muito sobre futebol, para falar muito sobre o Grêmio. Atenção, sobre o Grêmio. Mas o Maicá aqui nos bastidores acaba de dizer que o Messi se manifestou. O que o Messi está dizendo? Porque para efeito de, digamos, repercussão no futebol mundial, o assunto segue sendo o Messi, Maicá. Fica. Messi fica, confirma que fica, né? Não quer entrar numa disputa judicial contra o clube que ele tanto ama, né? Não quer entrar numa batalha legal contra o Barcelona. Pesou os seus prós e contras. Critica muito o presidente do Barcelona, mas fica. Ele vai permanecer mais esta temporada no Barcelona. Interessante, né? Benfica... Há uma hora, Kleber, mais ou menos, no Twitter, eu vi aqui que o Messi contesta a multa de 4,3 bilhões e indica que vai insistir para deixar o Barcelona. Quer dizer, as informações elas vão mudando a qualquer momento, né? Mas tem aí uma indisposição por causa do um posicionamento do pai do Messi, seu Jorge Messi, né, que disse que a Liga, né, o comitê que analisou essa questão da multa, ela foi completamente parcial a favor do Barcelona, né, não deixou que o Messi exercesse a rescisão unilateral. Então tem um desgaste aí, né? O Messi fica, e tem uma outra questão que envolve a permanência do Messi, é se o Barcelona vai aceitar a saída do Luizito Soares, que está se encaminhando para a Juventus, né? Sairia o Messi, sairia o Luis Soares e começaria um ciclo novo dentro do Barcelona. Agora, ficando o Messi, né, tem que saber se o Barcelona vai ou não autorizar, liberar o Luizito Soares para jogar na Juventus. A pior coisa num time de futebol é um jogador ficar contrariado, né? E ver que aquilo que ele pede, por exemplo, tipo a saída, a renúncia do presidente, o Bartomeu, lá do Barcelona, pelo jeito não vai acontecer. Então, até junho do ano que vem, o Messi ficaria e tendo relações quase que permanentes com esse presidente aí, Maicá. E a confirmação da permanência do Messi foi para um veículo de internet, né, da Espanha, Gol Espanha. E ele disse que, dentre as falas dele, né, eu não estava feliz, eu quis sair, não foi permitido de nenhuma maneira, né, tanto legal quanto, enfim. Então eu vou permanecer, né, até porque eu não quero entrar numa disputa legal com o clube que eu tanto amo. Mas a administração do clube pelo presidente Bartomeu é um desastre, a fala do Messi. E jamais, outra coisa que ele disse jamais iria a justiça contra o clube que me deu a vida, por isso eu vou permanecer. Tenta trazer isso para o futebol brasileiro, ou para o futebol gaúcho, por exemplo, um grande jogador do Grêmio, um grande jogador do Internacional, querendo sair, mas decidindo por não sair, em função de que há um litígio, mas ainda assim decidindo por ficar, mas fazendo uma, Kleber, uma declaração como esta, como o presidente do clube, ou o presidente do Grêmio, ou o presidente do Inter. Estou fazendo um exercício de imaginação, mas imagina como seria isso, cara. Imagina o Fernandão comprar uma briga com a direção e dizer: eu vou sair, eu só fico se o Fernando Carvalho sair. Olha a indisposição que isso criaria. É mais ou menos essa situação. Talvez o Bartomeu ele não tenha no Barcelona a importância que o Fernando Carvalho tem para o Internacional, na história no Internacional. Mas seria uma disputa assim desse poder, né? Desse nível de poder. E outra coisa, até, eu não sei quando vai terminar a temporada 2021, se termina em junho, julho, né? Mas é muito tempo para viver bicudo, né? Nossa senhora, bota tempo nisso e competições sendo realizadas. Bairrista FC, com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, sim. A gente estava falando, né? A gente estava fazendo um exercício de imaginação. Imagina um grande jogador tá bicudo e querer sair. O Neymar viveu isso, né? Talvez não com o mesmo motivo, mas ele se arrependeu de ir para o Paris Saint-Germain, né? E aí toda janela ele estava forçando: eu quero voltar para o Barcelona, eu quero voltar para o Barcelona. Durante algum tempo o Neymar ele foi vencido no cansaço, talvez. Agora ele se rendeu. Ele deu uma declaração no início da semana dizendo que ele não tem pretensão nenhuma de sair, vai cumprir contrato, e o desejo dele é conquistar finalmente a Champions pelo Paris Saint-Germain, né? O título que escapou diante
do Bayern de Munique. Eu acho que o Neymar viveu algo parecido, assim, por motivos diferentes, né? Essa rusga, esse mal-estar que o Messi possivelmente vai viver com a direção do Barcelona. Mas não fazia uma declaração tão forte contra o presidente do PSG. Ou fazia, quando ele estava... Acho que não. Eu acho que ele manifestava o desejo, né? Isso criava um mal-estar, mas ele nunca foi diretamente contra, nunca exigiu, assim, o desejo dele é ele sair, deixa o Paris Saint-Germain do jeito que tá tudo bem, treinador, técnico, plantel, mas me libera, pelo amor de Deus, né? Perfeito. Sabe que eu estava vendo agora na televisão, aqui, o lance aquele do primeiro gol do Sport, que a bandeirinha viu impedimento, e o árbitro e a própria bandeirinha foram salvos pelo VAR, Júnior Maicá. Sim. O VAR mostrou claramente que o jogador não estava impedido, porque o VAR, atenção, a gente vai falar muito sobre o Grêmio, é evidente, já estamos entrando na situação do Grêmio, mas o VAR é no futebol brasileiro, atualmente no Campeonato Brasileiro, a ferramenta mais falada, o sujeito mais falado é o VAR, não é? Sim. Jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro ontem. E eu não consegui ver os lances ainda desse jogo, eu estava na arena, né, acompanhando o jogo do Grêmio. Eu não sou, eu me lembro que na época que a gente falava de VAR, eu me manifestava contra, né, não por ser contra a justiça no futebol, ou ser a favor dos erros, enfim, mas a expectativa era essa mesmo, né, a expectativa que eu tinha era essa, de muita bagunça, né, porque a arbitragem brasileira é muito ruim. E o que aconteceu foi que os lances... Primeiro que o VAR não é uma certeza absoluta de justiça, né? Ele tem alguns lances onde ele não consegue... não é nem na questão visual que eu quero dizer. É que tem lances que, por exemplo... vamos supor que ocorra ontem no jogo do Grêmio, tá? Que tivesse uma falta marcada na intermediária para o Grêmio no final do jogo e essa falta não aconteceu. O jogador cavou, que acontece bastante. O Grêmio tem uma falta, o Grêmio cruza a bola na área, sai o gol do Grêmio, o Grêmio empata com o Sport. O VAR ali ele não pode ser acionado, né? Uma falta fora da área, uma falta comum de jogo. Então, não é todo lance que o VAR atua, entendeu? E outra, ainda assim é comandado, ainda assim é interpretativo, ainda assim é uma pessoa por trás do VAR. Então, eu acho que está sendo... já diminuiu em relação ao ano passado, mas o VAR foi muito utilizado, muito utilizado. Ano passado a gente tinha interrupções todos os jogos, né? Esse ano tem menos, mas ainda assim ocorrem essas interrupções. E isso, no fim, acabou mecanizando. Daqui a um pouco a gente não vai mais precisar de bandeirinha, Silvio. Daqui a um pouco a gente não precisa mais de bandeirinha no futebol, porque os bandeirinhas não marcam o impedimento no momento, né? Não estão marcando na hora, estão esperando para receber a confirmação pelo fone. Aí não precisa de bandeira, né, no futebol. E aí tem um monte de coisa acontecendo, por exemplo, lances interpretativos no VAR, que a máquina humana está deixando a desejar. Kleber. Ontem a reação imediata da bandeira foi assinalar um impedimento que a gente não acompanhando aqui a gente via, né, ou tinha a impressão pelo menos que o jogador tinha condição legal. Então, eu não sei, está havendo um desacerto aí, né? E eu acho que, de uma maneira geral, o VAR está atrapalhando o rendimento do árbitro, está prejudicando o espetáculo. E eu imaginava, Silvio, que se na segunda temporada de VAR no futebol brasileiro, a coisa ia ser assimilada, né? As pessoas iam entender o funcionamento, mas não, a gente está tendo uma discussão muito maior que chega ao impasse de que tem gente dizendo que o VAR tem que sair, né? Eu acho que o VAR chegou para ficar. O que tem que fazer é ajustar essa questão. E tem outra questão que também me enche o saco, que é essa mudança toda hora da regra da mão na bola, da bola na mão, é pênalti, se bate direto, não sei o quê. Estão contestando o pênalti marcado a favor do Internacional no jogo de quarta-feira, porque aí já não tem mais, né? Não tem mais interpretação. Bateu na mão é pênalti, se bater no corpo e depois resvalar na mão não é. Aí a gente fica meio confuso, porque toda hora também existe uma mudança na determinação da International Board, né? Pois é, Kleber. Eu vou te dizer, eu vou dar razão num negócio para o Fabiano Baldasso. Não faz isso. Não faz isso. Não, faz que ele não tá. Faz que ele não está no programa. Sim, daí ele não precisa falar. Aquele lance da bola que vocês dois entenderam que entrou do Internacional, com o goleiro do Palmeiras colocando a bola para dentro, né? Que entrou. E que não foi... O lance nunca apareceu em programas do centro do país, programas de esporte do centro do país. Pois ontem teve um problema num gol do São Paulo, né? Em que o Luciano estaria impedido. E eu vendo pelo menos a foto ali, pela foto, parece que ele não estava impedido. Nossa,
esse lance é tratado muito, muito, muito nos programas de televisão. O que acontece aí, Júnior Maicá? Olha, Silvio, não sei. Sinceramente, não sei por quê. Porque são editorias diferentes, digamos assim, porque são escolhidos lances diferentes. Não sei, acho que é uma preferência por quem dá mais ibope, mais audiência, falar dos clubes do centro do país, apesar de ter sido um jogo do Palmeiras, né? Eu acho que a nossa cobertura esportiva está muito baseada na polêmica, né? E claro que o futebol tem muita polêmica. Mas aí tem polêmicas maiores, né, Silvio? Tem protesto da torcida do Palmeiras, teve jogo do Corinthians, tem alguma coisa do Flamengo sempre envolvendo, que acaba ocupando todo o noticiário. E eu acho assim, tem a nossa mídia aqui, né? Acho que a gente pode também... O público que não está satisfeito com essa cobertura, e tem muita gente que não está satisfeita com a cobertura dos veículos, dos canais de esportes do centro do país, porque são muito focados em Flamengo e Corinthians, né? Podem prestigiar os veículos daqui, né? Tem bastante gente fazendo coisa na internet. Não há dúvida nenhuma. Nós estamos todo dia aqui. Mas nós temos, Maicá, muitos colegas daqui que participam de programas gerados lá do centro do país, né? Então, nessa hora, Kleber Grabowski, eu gostaria de estar num programa como esse e perguntar para quem está apresentando um programa lá da Sport TV da vida, Fox, ESPN, vem cá, vocês não vão mostrar aquele lance, que é um lance claro de muita polêmica no futebol, o que mais está acontecendo nesse momento, vocês não vão fazer isso aí? Quer dizer, esse tipo de pressão... Fazer a pergunta assim, essa dúvida se a bola entrou ou não entrou, ela só existe no futebol que é comentado aqui no sul do país, ou aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, vocês não se preocupam com isso, né? Olha, eu não vi nem... E outra coisa, eu estava vendo, acompanhando aí Bom, deixa pra lá, não vou falar, esquece, não vou dar ibope, esquece, recolho, esquece. Então tá certo então. Mas eu só coloquei assim por uma questão de que eu acho que o futebol precisa, evidentemente, de equilíbrio em todas as abordagens. E um veículo de comunicação de nível nacional, ele não tem que cuidar apenas do seu estado ou dos estados mais importantes. É nível nacional, especialmente no Campeonato Brasileiro. Agora, Júnior Maicá, por que Thiago Neves, Júnior Maicá? Silvio Benfica. Olha, Silvio, eu vou te falar. Ontem foi um dia que, se eu não tivesse que trabalhar lá no jogo, eu tinha levantado e tinha ido embora, viu? Vou te falar como torcedor, porque o que aconteceu ontem no Grêmio foi uma vergonha, foi um absurdo. É um verdadeiro absurdo o que aconteceu ontem no time do Grêmio. E não vou falar só do Jean-Pierre no banco, viu? O PP também tinha condição de jogo e começou o jogo no banco inexplicavelmente, né? Porque os dois estavam muito bem no aquecimento. Eu assisti, né? Eu estava no campo, eu assisti os dois no aquecimento perfeitamente, não tinha nenhum tipo de cara amarrada, de contenção, de apreensão deles. Eles estavam aptos e bem, tanto é que o Jean-Pierre entrou aos 20 do primeiro tempo, 20 e poucos. No primeiro 25, tempo, por aí. 25, né? Já estava em campo. O PP entrou no intervalo também voando, né? Correndo, dando tudo de si. Ontem foi o ápice, foi assim. E essa notícia também. Jean-Pierre 35 do primeiro. Ontem foi o ápice, assim, Silvio, foi a cereja no bolo para quem ainda tinha alguma dúvida que o Grêmio tem um problema. Tem alguns problemas sérios, né? E o primeiro deles parece ser uma total esculhambação, um desgoverno, né? Que está acontecendo dentro do time do Grêmio, dentro do vestiário, porque assim, preferência por jogadores que não mostraram absolutamente nada, é um processo de fritura dos jovens que o Renato, não sei por que o Renato está fazendo. Se o Renato tem algum problema com o Jean-Pierre, se o Jean-Pierre tem algum problema, além do que a gente sabe que ele está com problema na família dele, do pai dele, que não é o caso, porque ele entrou já no primeiro tempo, mas se o Renato está com problema com o Jean-Pierre, o Renato vem a público e fale. Então, né, se o Renato não quer o PP e não quer o Jean-Pierre, que fale, que vá a público e fale isso. A entrevista do Renato ontem foi patética, ninguém aguenta mais essa retórica pronta do Renato, de que tem cavalo paraguaio, de que o Grêmio vai chegar, de que confio no meu grupo, de que a bola vai entrar. A gente quer explicação, a gente quer entender o que está acontecendo com o time do Grêmio. O Grêmio não consegue furar uma retranca simples. O time do Sport, candidatíssimo ao rebaixamento, né? Se limitou a marcou muito bem, teve méritos, mas se limitou a marcar. O time do Sport, para fazer o segundo gol, precisou do Orejuela entregar a bola, né, para fazer o pênalti,
porque senão não sairia o segundo gol do Sport. O time do Sport não conseguia trocar 3 passes no campo de ataque. Quando conseguia atravessar a linha do meio-campo, já devolvia a bola para o Grêmio, que nem gente suficiente na frente tinha. E o Grêmio conseguiu perder para o Lanterna do campeonato. O absurdo que é o Jean-Pierre estar no banco, um absurdo maior ainda que é o Thiago Neves de titular, e o Grêmio, né, com a informação aí do Alex Bagé, que está confirmada realmente, já estava confirmada, o Grêmio precisa se manifestar publicamente sobre esse contrato com o Thiago Neves, o Grêmio precisa tirar o Thiago Neves do grupo principal, o Grêmio não pode renovar contrato com o Thiago Neves, pagando quase 700 mil reais para ele. O Thiago Neves tem mais 3 ou 4 jogos, se ele aparecer na súmula, não é nem entrar em campo, se ele aparecer na súmula, se ele for relacionado para o jogo, ele vai ter uma renovação de contrato automática, um bônus de 2 milhões de reais, que será diluído no contrato dele no ano que vem, e ele fica mais um ano de contrato no Grêmio. Esse contrato, Silvio, é uma vergonha, é um absurdo completo. O Grêmio precisa se manifestar publicamente, através da sua direção. O Grêmio precisa explicar esse contrato, porque esse contrato é nível Cruzeiro do ano passado, é nível Vitório Pífero, esse contrato. É inexplicável, é um absurdo, é uma vergonha. O Grêmio tem que tirar o Thiago Neves do grupo e não deixar renovar esse contrato. Hein, Kleber? E a tua opinião? Pois é, eu acho que mais ridículo do que escalar o Thiago Neves, o Renato ele abriu mão do jogo em casa, ele tira a mão do cara que cria o jogo e o cara que é conclusivo, né? Ele deu armas para o adversário, e para complicar ainda mais as lambanças do Renato, o Sport faz um gol logo a 4 minutos. Pior do que escalar o Thiago Neves é o que está para acontecer, Silvio. O Thiago Neves ele tem uma cláusula, se for inscrito, relacionado em 20 partidas, não é ser titular, não é ter sequência de tantos jogos, não é número de gols, é ser inscrito em 20 partidas, assinar a súmula, for relacionado, ficar no banco de reservas ou entrar em campo. O Thiago Neves vai ter 1 ano de contrato e vai ter um bônus, né? Olha, não dá para acreditar numa coisa dessas. É carta branca, a direção do Grêmio está sendo conivente, está sendo omissa com o que está acontecendo. Ela está assinando o que o Renato quer. E aí o Renato ele não é a primeira vez que ele indica um jogador que não vai dar retorno, né? E mesmo assim a direção vai lá e aceita. Está na hora de alguém chegar no Renato e pedir uma explicação, né? Alguma coerência. Olha, faltam 3 jogos para o Thiago Neves assinar essa prorrogação de contrato. O Grêmio precisa disso. Não precisa. O Thiago Neves, além de tirar dinheiro do Grêmio, ele está tirando espaço do Jean-Pierre, que para mim é o melhor jogador que tem no Grêmio. O que aconteceu ontem não dá para aceitar. E ninguém fala isso. Daí vem o Paulo Luz, que é o vice de futebol, e passa pano, né? Aí vem aí uma grande contratação. Olha, eu acho que isso aí é tentar criar uma cortina de fumaça para um momento muito preocupante do Grêmio. O Grêmio está vivendo de gauchão e de vitória em Grenal. Aqueles grandes títulos, aquele time que encarava a Libertadores da América, a Copa do Brasil, que fazia grandes campanhas no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Grêmio tem isso. O Grêmio tem potencial, o Grêmio tem qualidade, mas o Renato não está sabendo tirar proveito disso. Eu não sei se foi o Maicá, acho que foi o Maicá que falou isso, que o Grêmio precisa, talvez na sua direção política, digamos assim, não é nem na direção executiva, de alguém com muito mais força, com mais imposição, com conhecimento, para ser uma espécie de fazer uma espécie de interligação entre Romildo Bolzan, lá em cima, o presidente, e o vestiário com o Renato Portaluppi. Seria o Paulo Luz, mas o Paulo Luz não tem esse perfil. De alguém que chegue na sua direção política e converse com o Renato com a mesma estatura. E o que o Renato pare para ouvir. E que esse diretor diga para o Renato, não, aqui tu estás enganado. Não é possível fazer isso aqui. O Grêmio não tem essa pessoa, essa figura, esse elemento para fazer essa interligação. Então, o Grêmio, sob esse aspecto, vai viver dependendo daquilo que o Renato decidir. E o que o Renato tem decidido é sempre colocar, ao menos na reserva, o que já é extremamente interessante para o Thiago Neves, o Thiago Neves no grupo. O Kleber e tu, Maicá, estão falando que faltam 3, 4 jogos, ele não precisa jogar, só aparecer na súmula, para que ele tenha a renovação automática de contrato para o ano que vem com bônus, vai aumentar o salário. E realmente vocês têm razão, ninguém fala sobre isso com o Renato. Parece que ninguém fala sobre isso com o Renato. E o Renato será que está traumatizado com o Diego Tardelli lá atrás? Com o André lá atrás?
que ele trouxe dizendo que era um técnico que recuperava jogador e não recuperou o jogador e agora quer porque quer provar que recupera jogador, que vai recuperar o Thiago Neves? Ontem o Renato, daquele chavão de frases prontas, disse que a imprensa massacra o jogador, que é muito difícil aqui. Bom, olha, mesmo que a torcida e a imprensa não gostassem muito do André, o Renato teve toda a liberdade para escalar o André quantas vezes ele quis, né? Então, independente do desejo da torcida ou da pressão da imprensa, o Renato teve toda a liberdade para apostar nos jogadores que ele quis e indicar os jogadores que ele quis. Ele escalou, o André jogou a semifinal da Libertadores, depois de estar um tempão na reserva, vocês lembram? O Renato escalou ele, colocou ele no jogo contra o Flamengo no Maracanã. O André saiu titular. E outra, o Renato falou ontem, vocês falaram, reclamaram, vocês fizeram isso e olha o André aí, por exemplo. O Renato fala como se o André tivesse ido para o Barcelona, né? Como se ele tivesse tido razão. O André não fez nada no Grêmio. O André acho que o André terminou aí com 11 gols, né? E assim, eu não julgo, sabe, esse tipo de contratação. Se o Grêmio contratou o Tardelli ou o André, faz sentido, entendeu? São contratações que a gente consegue entender. O que a gente não consegue entender é fazer um contrato totalmente vulnerável, extremamente generoso, com um jogador que tem 35 anos, que foi o cara que um dos fiadores do rebaixamento do Cruzeiro, dentro de campo, porque fora foram outros problemas, né? E aí o Grêmio traz esse jogador a peso de ouro, precisando de jogador no plantel, precisando contratar. A desculpa do Grêmio é que a pandemia, a crise da pandemia acabou interferindo nos investimentos do Grêmio, e aí vai fazer um contrato onde o jogador vai ter uma renovação automática só por aparecer na súmula, e ninguém vai explicar isso, ninguém vai dizer isso, que isso está errado, porque fica nessa... o Grêmio chega, o Grêmio está chegando, o Grêmio está chegando. O último título do Grêmio foi 2017, são 3 anos já. Tem feito boas campanhas, muito boas campanhas. Chegar numa semifinal de Libertadores contra o Flamengo é uma boa campanha, sim. A classificação do Grêmio para a final da Copa do Brasil do ano passado, a eliminação passou por um erro de arbitragem, teve um pênalti para o Grêmio lá contra o Atlético Paranaense, e teve uma partida ruim do Grêmio também contra o Atlético Paranaense lá, né? E um jogo aqui onde o Grêmio podia ter matado no jogo de ida aqui na Arena. Tudo a gente avalia. Agora, o Grêmio, esse ano, a sensação que eu tenho, Silvio, é que o Grêmio abriu um botão da camisa, sabe, depois, quando tu enche a barriga de churrasco e cansa depois do almoço, abriu o botão da calça, se escorou na cadeira e largou. Porque está cada um para cada lado, ninguém diz nada com nada. Olha, sinceramente, o Paulo Luz, eu não conheço o senhor, com todo respeito, não tem condição, esse tipo de entrevista de que o jogador que vir vai causar impacto, conversa mole. Quem é o jogador que o Grêmio vai trazer que vai causar impacto, se só pode trazer jogador que está fora do mercado, sem contrato? É o Ricardo Oliveira? O impacto dele vai ser porque ele tem 60 anos de idade. Ou vai ser o Alexandre... Quando tu fala isso, tu dá asas à imaginação. Quem está sem contrato livre no mercado é o Cavani. Se não vier ninguém igual ou parecido com o Cavani, mais uma cortina de fumaça. Tem o Pato, né? Tem o Alexandre Pato aí. Mas a repercussão que o Pato causa não é boa, né? Não, essa da camisa estourando os botões é magnífica, né? Não, é brincadeira, Silvio. Na pandemia... Eu fiquei pensando assim, que saudade disso. Eu lembrei... Mas a pandemia tá deixando isso aí para muita gente, hein? Opa! Tem muita gente que tá estourando o botão aí na pandemia. Eu acho que isso é quase padrão, né? Tá todo mundo, claro, né? Tá todo mundo um pouquinho acima do peso. Mas a sensação do pós-churrasco é que me deixou, né? Aquela que dá uma estufada e ai. Na época, Silvio, a gente não tinha programa ainda, né, nessa virada de ano aí. O Grêmio perdeu uma belíssima oportunidade nesse ano de fazer uma troca, né? Não é uma questão. Se o jogador é ídolo, se o treinador é ídolo, se o cara está na história do Grêmio, ele vai entender. O Grêmio teve uma boa oportunidade, primeiro, de fazer uma mudança significativa no seu futebol na virada do ano e optou pela permanência do Renato. Ok, faz sentido. Aí o Grêmio, hoje, a sensação... Porque, assim, a gente não sabe, né? Tudo que a gente sabe é que vaza, porque as coisas vazam nos clubes.
Hoje a gente tem uma figura claramente fraca como vice de futebol, que é o Paulo Luz, que está sendo prejudicial para ele. A gente não sabe se ele entende de futebol ou não, qual é a figura dele dentro do clube, mas a imagem do Paulo Luz para fora hoje, eu não aceitaria para mim. Eu, se fosse o Paulo Luz, eu não aceitaria essa função aí de rainha da Inglaterra, de quem está ali só por estar, porque é isso que passa para fora, né? Então, se diz que o Renato e o Romildo têm uma relação boa, então que o Romildo assuma a função de vice de futebol. Agora, a gente precisa ter uma figura vinculada à diretoria que consiga estabelecer um canal de conversa com o vestiário. Essas coisas não são independentes. O Grêmio tem CEO, está tudo certo. Tem diretor remunerado, está tudo certo. Todo clube moderno tem isso, todo clube que está estruturado tem isso. Agora, precisa ter uma figura de alguém que tem estatura para bater na sala do Renato e dizer assim, vamos conversar. E não é brigar. Ali todo mundo é adulto. Quando o Renato comunica com o Jean-Pierre que ele vai ficar no banco, ele é adulto o suficiente para ouvir quando a direção chegar nele e falar alguma coisa. E tem que ter alguém que chegue no Renato assim, por quê? Por que o Jean-Pierre é o primeiro a sair sempre? Por que ele no banco? Por que o Thiago Neves? Por que poupar até o goleiro contra o Ceará? O Grêmio precisa explicar essas coisas. Aliás, a diretoria do Grêmio precisa entender essas coisas, porque parece que não entendeu. Porque essa história do Grêmio ser... ontem o Renato falou, o cavalo paraguaio, não sei o quê, e no final o Grêmio chega no G4. O Grêmio chega no G4 e outra, vamos combinar. Olha o nível do Brasileirão, qualquer um chega no G4. Um G4 que às vezes é G8, G7. Qualquer um chega. É G6, né? G6 é muito fácil. É muito fácil, muito barbada. O Grêmio, quando foi eliminado ano passado da Copa do Brasil, Libertadores, baixou a cabeça, ganhou 3 jogos ali e chegou no G4 brincando, com toda a defasagem. Só que a gente não quer mais G4, a gente não quer mais vaga em Libertadores. A gente quer disputar um brasileiro para ganhar. A gente abriu, e começou nisso, falando sobre isso no Grêmio, um capítulo especial para a questão do Thiago Neves, que é realmente uma questão importante e é simbólica. Mas os problemas do Grêmio estão, inclusive, incrivelmente estão acima disso. Eles não são apenas por causa do Thiago Neves. O Grêmio está mal durante a temporada. O Grêmio tem oscilado muito durante a temporada, oscilado para baixo. O Grêmio tem vivido das 3 vitórias em cima do Internacional. Basicamente é isso. O Grêmio, Kleber, incrivelmente depende de forma fundamental de um jogador chamado Maicon, que é o melhor jogador do meio-campo do Grêmio, mas que não tem condição de jogar 2 ou 3 partidas seguidas, e isto estabelece um problema terrível para o Grêmio. O Renato Portaluppi não encontra soluções, especialmente quando tem que fazer as alterações do segundo tempo. O Renato Portaluppi acha que alterar para buscar a vitória é encher um time de atacante. E não é necessariamente isso. Então, o Renato, dentro de todo este contexto, com esta dependência do Maicon, e na maior parte do tempo não vai ter o Maicon, o Renato é hoje um técnico impotente para solucionar os problemas do Grêmio. E não dá para a gente chegar à conclusão de que o seguinte, olha a tabela do Campeonato Brasileiro, como ouvi alguns colegas falando, não, mas agora o Grêmio tem 2 jogos seguidos, com o Sport, que é o lanterna em casa, e com o Atlético Goianiense, que está mal fora de casa. São 2 jogos para fazer 6 pontos. Não é assim que funciona o futebol. Não é assim que funciona o Campeonato Brasileiro. A gente precisa acordar necessariamente para isso. Então, Kleber, tem questões muito maiores, amplificadas do que a simples questão envolvendo o Thiago Neves. Ontem na coletiva o Bruno Ravazoli, Rádio Guaíba, né? Ele questionou o Renato se o Grêmio era um time com pouco repertório, né? E a gente está vendo isso, o Grêmio é um time de pouco repertório. O Grêmio alçou quase 50 bolas para a área ontem, né? O Renato colocou 2 centroavantes, sendo que um não conseguia encostar na bola. Então o Renato ele tem esse vício ruim de desestruturar o time. As 2 primeiras trocas dele, o que foi? Tirou o Lucas, botou o Jean-Pierre. Mas não para fixar o Matheus e liberar o Jean-Pierre para fazer a circulação, para se aproximar, fazer aquilo que o Thiago Neves não estava fazendo, né? Ele botou o Jean-Pierre como primeiro volante, né? E o Matheus mais livre, o mais recuado ontem no meio campo era o Jean-Pierre, é uma inversão, né? Aí, no segundo tempo,
era obrigatório colocar o PP. Né? Ele não podia tirar o Alisson, porque o Alisson e o Orejuela era o jogo preferencial do Grêmio. As melhores jogadas estavam saindo pelo lado direito. Aí ele não quis tirar o Everton, que era a substituição lógica, porque o Everton tá mais ou menos como o Thiago Neves, é o queridinho do Renato. Aí ele botou o Everton de lateral esquerdo, não funcionou. Eu esperava que tivesse uma dobra, que o Everton e o PP funcionassem do lado esquerdo, como estava funcionando a dobra do lado direito, e o Grêmio fosse mais equilibrado, que jogasse pelos lados. Não aconteceu nada disso. Aí ele bota o Isaac, que é uma duplicação de meio campo, né? Desmonta o time. A única troca certa do Renato, eu acho que foi a última, que foi o Robinho. O cara que deu uma ajeitada no meio campo, tem um passe de infiltração, uma coisa meio parecida com o Maicon, né? Das 5 substituições do Renato, ele acertou em uma apenas. E eu acho que isso aí é um problema muito sério. Eu acho que falta repertório, o Grêmio foi um time muito óbvio e as trocas do Renato foram muito ruins. E isso está se repetindo, isso é muito preocupante. Isso depõe claramente contra o treinador. E isso precisa ser observado, Júnior Maicá, no ambiente interno. O Grêmio, quando joga sem o Maicon ou sem o Jean-Pierre, o meio não existe, né? Porque o Grêmio transformou o Matheus Henrique num primeiro volante, que segura a onda para o Maicon fazer a transição. E quando o Maicon não está em campo, ontem, por exemplo, jogou o Lucas Silva e o Matheus Henrique, os dois ficam lado a lado. Né? Não tem ultrapassagem, não tem passagem por ali. E quando entrou o Jean-Pierre, no segundo tempo até ele conseguiu avançar. No primeiro tempo ele estava muito recuado. Está muito claro, Silvio, que o Grêmio precisa passar por uma mudança de esquema também. Aliás, a gente falava sobre isso lá no começo do ano, né, no nosso quadro tático lá no nosso estúdio. O Grêmio com o Jean-Pierre é um jogador muito mais próximo da linha do meio-campo do que um segundo atacante. Ontem o Renato claramente tirou o Jean-Pierre e colocou o Thiago Neves para ele jogar como segundo atacante. O Thiago Neves não criou nada. E aí, sem o Maicon, sem o Jean-Pierre, o Grêmio só tinha uma jogada. E vou dizer mais, apesar da partida bizonha que o Orejuela fez, ele ainda foi uma das poucas alternativas junto com o Alisson. Eles têm uma combinação boa. O Orejuela eles ficaram sem alternativa por ali, porque os dois são muito acostumados a receber o auxílio do Maicon, que cai ali, né, pelo lado direito. E aí tem uma boa triangulação, com o Alisson podendo passar por dentro, né, ir para dentro da área, o Orejuela fazer o fundo. Só que sem o Maicon, sem o Jean-Pierre e o Thiago Neves enfiado no meio do zagueiro, o Thiago Neves chegou ao ponto... O Thiago Neves atrapalhou ontem. O Thiago Neves atrapalhou o Diego Souza, por exemplo. Então eu acho, Silvio, que o Grêmio pode fazer uma coisa um pouco diferente. Ele pode fixar realmente o Matheus Henrique como primeiro volante, faz uma segunda linha de 4 jogadores com o Alisson, o Maicon, o Jean-Pierre e o PP, e deixa o Diego Souza à frente. Muda um pouquinho o esquema, né? Joga com esses 3, dá liberdade para o Maicon um pouco mais. É mais ou menos o que o Grêmio já vem fazendo, na verdade. Não é uma grande mudança, né? Mas quando não tiver o Maicon, ele pode usar o Robinho por ali. Né? Se o Grêmio fizer essa alteração, esse ajuste de meio campo, fixar não exigir... quando o Maicon não estiver em campo, não exigir que o Matheus Henrique seja o Maicon, porque ele não é. Não exigir que o Lucas Silva seja o Maicon, porque ele não é também. Né? E o Grêmio talvez não tenha esse jogador, talvez o Robinho. O Grêmio faz essa mudança. Né? Fixa o Matheus Henrique entre as linhas, porque ele é um jogador de muito combate, de boa saída de bola. Né? E aí faz essa segunda linha de 4 com o Jean-Pierre, mas não peça para o Jean-Pierre ser esse jogador, porque ele não vai ser. E outra, seria um desperdício o Jean-Pierre entrar na área. Ele é um jogador de construção, de meia-lua, de pisar na área atrás do centroavante, mas não ficar lá enfiado, como o Thiago Neves estava. Ontem o Thiago Neves estava de atacante. E bom para ele, porque quando ele ia ao meio-campo, ele dava 2 passos para o lado e se enfiava no meio do zagueiro, se escondia lá. E quando a bola chegou nele, ele errou tudo. Então, acho que o Grêmio precisa mudar taticamente também. Essa ideia que tu propõe aí, o Michael seria o jogador para entrar na área. A propósito, ele entra na área. Ele entra. Ele faz gol na área. No último jogo ele apareceu dentro da área. Seria esse jogador. Agora, tu tem o Michael hoje, tu talvez tenha daqui a 3 dias e depois não tem durante 2 ou 3 jogos. Como é que se resolve isso aí, Kleber? Esse é um problema, né? Tu construir um esquema para um jogador que não tem sequência, né? E esse também é outro detalhe, né? Achar uma alternativa que funcione quando não tiver o Maicon, porque senão vai ser um Deus nos acuda como foi ontem, né? Quando não tem o Maicon, o time se desestrutura, né? O Matheus Henrique fica sem função, o Jean-Pierre entra fora do lugar,
E eu acho que o que pode acontecer com o Grêmio, talvez seja essa uma boa notícia, é começar a encaminhar um melhor aproveitamento do Robinho, né? Que talvez tenha sido aí uma das últimas contratações, mas talvez a mais útil para essa emergência que o Grêmio tem a cada ausência do Maicon, né? Olha, a verdade é que no meio, hoje é dia 4? Hoje é 4. Hoje, né? Hoje é 4. Hoje é 4. O Grêmio joga daqui a 12 dias, o Grêmio já estará reiniciando a participação na Libertadores. Daqui a pouco vai estar na Copa do Brasil. Ô, Silvio. Se existe tempo para fazer alguma coisinha em termos de Campeonato Brasileiro, é agora. Nos 3 próximos jogos, eu diria nos 2, porque o jogo anterior à volta à Libertadores, o Grêmio vai usar time reserva, não tenho dúvida nenhuma. Se existe tempo para fazer alguma coisinha positiva no Campeonato Brasileiro, é agora. Porque depois não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. E essa ideia aí do Renato, que ele coloca a todo momento, essa frase do cavalo paraguaio, que depois quem chega é o Grêmio, esse tipo de coisa. Olha, Renato, o Renato está correndo o sério risco realmente de ver as coisas todas despencarem para o Grêmio, inclusive nas 3 competições, se ele não encontrar imediatamente a solução para o time do Grêmio. Ô Silvio, eu dei uma de Kleber Grabowska hoje de manhã e fiz um levantamento do mês do Grêmio de setembro. O Grêmio tem mais 8 jogos nesse mês. São 5 de Brasileirão e 3 de Libertadores. Primeiro que assim... Não tem Copa do Brasil em setembro. Eu não olhei Copa do Brasil, mas acho que ainda não, né? Acho que Copa do Brasil não, porque a gente tem 3 datas de Libertadores. Acho que não tem Copa do Brasil. A Copa do Brasil será disputada nessa 4ª fase, dias 16 e 23. São as datas da Libertadores. Então, só no mês que vem. Só mês que vem o Grêmio e o Inter na Copa do Brasil. São 8 jogos, tá, Silvio? São 5 de Brasileirão, 3 de Libertadores. Primeiro que a Libertadores se define esse mês, né? Para Grêmio e para Inter. Segundo que a sequência do Grêmio de Libertadores é muito complicada. O Grêmio vai ao Chile, assim como a gente falou do Inter ontem, né? O Grêmio vai ao Chile e depois pega o Inter no Beira-Rio, nessa turbulência que o Grêmio criou para si. E fecha o mês contra a Católica aqui na Arena. O Grêmio tem 5 jogos fora de casa e 3 desses 8 jogos, 5 são fora e 3 em casa. Antes das paradas para a Libertadores, Fortaleza e Palmeiras na Arena, Atlético Mineiro fora. Jogos que o Grêmio vai com time misto ou reserva. Então são 5 jogos de Brasileirão, 3 que vai poupar, são 2 com time quente, né? O próximo agora é com o Atlético Goianiense e com o Bahia. Os próximos jogos, provavelmente o Grêmio vai com força máxima e depois vai começar a poupar de novo. Aí, cara, tu que é um cara que trabalha muito a interatividade, desde ontem à noite tu tá vendo que que essas colocações, que às vezes despertam uma reação do torcedor contra aquele jornalista, contra aquele profissional de imprensa que está dizendo alguma coisa, está criticando o Renato, ou criticando o time, dessa vez não é bem assim, né? Eu estou notando realmente a torcida do Grêmio de ontem para cá se manifestando fortemente contra aquilo que está acontecendo e até contra o Renato. Tá, sim. Não, a bronca é muito grande. A principal bronca realmente é essa do contrato do Thiago. Primeiro, assim, o jogo foi tão ruim que a gente esqueceu que o Jean-Pierre começou no banco e o Thiago Neves foi titular, né? Para começo de conversa. Terminou o jogo, estava todo mundo tão brabo que até esse absurdo estava sendo esquecido. E outra é esse contrato inexplicável que o Grêmio fez com o Thiago Neves. O Grêmio precisa explicar. Olha, eu vou te dizer mais, Silvio. O Grêmio precisa se manifestar oficialmente sobre esse contrato. O Grêmio precisa explicar o que aconteceu. Porque é um contrato que não faz sentido. É um contrato que, olha, eu não sei te explicar o que aconteceu para o Grêmio assinar esse tipo de coisa. Porque o jogador não apresentava um requisito para isso. O contrato é de fácil renovação, digamos assim, né? Já que tem a renovação automática. E eu acho que a direção vai precisar intervir. Porque senão vai renovar, vai ficar pagando mais um jogador aí. E aí, quando chega a hora de contratar um jogador de verdade, que o Grêmio precisa, um atacante, um jogador que venha para ser titular, aí o Grêmio não tem dinheiro, aí os valores assustam, é sempre a mesma conversa, né? E o Grêmio está colocando em risco a sua participação no Brasileirão, já colocou em risco, o Grêmio já está distante, né, do grupo da frente, é início ainda, dá para recuperar, mas o mês de setembro indica que o Grêmio não vai se recuperar, né? Poupando em todo jogo. E a Libertadores, que o Grêmio tanto preza, as Copas, né? A Libertadores se define esse mês. Se o Grêmio não se aprumar, não resolver os seus problemas, porque os 2 próximos jogos são definitivos para o Grêmio.
Vai jogar no Chile contra a Universidade Católica, precisa vencer lá de qualquer maneira, porque a gente sabe que o Grenal é uma incógnita, e o Grenal no Beira-Rio, né? E depois recebe a Católica em casa e fecha com a América em casa. O Grêmio tem 2 jogos, os 2 últimos jogos do grupo são em casa, é uma notícia boa. Mas o Grêmio precisa fazer um resultado fora, e eu acho que é no Chile. Bairrista FC, fala, Kleber Grabowska. O Internacional ele vai garantir a liderança, Silvio, por mais uma rodada, né? Porque o São Paulo perdeu ontem, então fica aquela questão do saldo de gols. O Inter tem 5 gols a mais de saldo, então é uma tranquilidade. Mas o Inter, ele de rodada para rodada, ele tem um problema novo, né? Agora, eu não sei se chega a ser problema. Não é um grande prejuízo técnico, né? O Inter não vai contar com o Moisés no domingo, porque existe um acordo, uma cláusula, né? Que o Moisés não pode enfrentar o Bahia e o Zeca não pode enfrentar o Inter, quando as duas equipes forem se enfrentar. O que seria uma substituição lógica, nesse momento é um problema para o Cudê, porque o Wendel, que é o substituto, está voltando uma fascite plantar, ainda não tem ritmo de jogo, não tá recuperado completamente, e aí ele vai ter que improvisar o Matheus Jussa, né? Mesmo quando a troca poderia ser simples, está complicada. A vida do Cudê não é fácil, né? Não. Agora, qual será, em princípio, a escalação que ele vai colocar em campo, hein? Eu acho que é o mesmo time que jogou contra o Botafogo, com o Jussa no meio e a volta do D'Alessandro. Ah, sim. D'Alessandro na frente com o Galhardo. Não, mas tem uma coisa que eu quero ver, que eu acho que pode ser a grande novidade. O Lindoso está fora, o Musto, não sei se ele está positivado na Covid ou foi só uma disposição, né? Mas pelo que jogou quarta-feira, acho que está na hora de abrir espaço para o Johnny, assim como se fez com o Zé Gabriel. Eu acho que para o jogo do dia 16 o Internacional tem essa necessidade, porque o Musto está suspenso e o Lindoso vai parar um pouquinho mais, né? Eu acho que é o momento de aproveitar o Johnny. É jogo em casa, é contra um time que vem sem técnico, né? Tá em crise. Acho que é o momento de aproveitar para dar lastro, para dar minutagem para o Johnny. Tens razão, tem que dar rodagem para ele agora, cara, porque ele vai jogar uma partida importante da Libertadores da América. Aliás, pode até ser mais, né? O Musto está suspenso. É amarelo, é só um. É um jogo, tá. O Edenilson tem 13 e o Moisés tem 4. Né? É verdade. Então, tu tens razão. Então é normal que o Johnny apareça ali. Aí com esse meio campo, com o Edenilson, com o Bosquilha e com o Patrick, mais o D'Alessandro e o Thiago Galhardo para começar a partida contra o Bahia. Mas agora, sempre que puder, Kleber, o técnico do Internacional vai ter que estar colocando outros jogadores, tipo assim, ó, o Praxedes na função do Edenilson. Porque o Edenilson não vai jogar, cara. Ele não vai jogar 3 partidas da Libertadores da América. Então esse é um problema claro que o Internacional, mais um que o Internacional vai ter, o Cuesta, por exemplo, o que vai ser feito? O Cuesta não vai poder jogar, né? O Cuesta eu acho que é um jogo só. Mas ele o Praxedes é um jogo só. Tá. Então, o Praxedes também não pode o primeiro. Então não adianta nem testar agora pode para efeito de Grenal ou de não sei o que lá, que também não vai ter o Edenilson. Mas pro primeiro jogo, não. Tu tens razão, volta e meia tem um probleminha aqui, né? Mas é uma situação bem mais tranquila pro Cudê do que pro Renato. Lindoso ou Johnny, Patrick, Bosquilha, e aí tem uma posição aberta nessa linha de meio campo, né? Que pode ser Marcos Guilherme, pode ser o Peglo, se ele voltar rápido, Thiago Galhardo, D'Alessandro, ou um reforço, que pode ser o Abel Hernandes. É por aí que o Internacional vai para esse jogo do dia 16. Será que o Abel Hernandes já não aparece nesse final de semana, hein? É possível. Tem a questão do bid também, né? Acho que até agora não saiu a confirmação do nome dele, mas é uma tendência. Se tiver condição legal, talvez apareça no banco de reservas. Também é outro jogador que precisa entrar logo, né? O Maicá, o Inter tem Hernandes e Fernandes, então, para o ataque, é isso? Tem. O Inter se mexeu rapidamente, né? Eu achei a do Abel Hernandes uma boa ideia, uma boa contratação, pensou fora, né? Enfim, é um bom nome pelo que se apresenta. O Inter, para quem precisa, né? Porque a janela está fechada, só outubro. Para vir jogador de fora tem que estar sem contrato, né? Então, eu achei uma excelente ideia. Claro, é que assim, Silvio, todo jogador que a gente citar agora, que está sem contrato, está nessa situação. Né? Pato, Abel Hernandes, Ricardo Oliveira, qualquer um desses jogadores, a gente vai citar assim, olha, é um bom jogador, né? A gente vai sempre pegar referências do passado, porque senão não estariam sem contrato.
Não é o ideal, mas diante das possibilidades que se apresentaram aí no mercado, acho que o Inter pensou bem aí na questão do Abel Hernandes, que se confirmar, pode dar uma boa resposta ao Inter. Eu acho que as indicações do Kudê, nesse momento de emergência, muito mais práticas e objetivas do que as indicações do Renato, né? O Kudê, com o conhecimento que ele tem no mercado argentino, é um cara... Olha, o Abel Hernandes, eu acho que é um achado do Internacional, acho que tem tudo para dar certo. É um cara que chega motivado, ele é fã do Ronaldo Fenômeno e diz que jogar no futebol brasileiro é o maior desafio da carreira dele. Eu acho que é uma declaração, pelo menos, que mostra foco e interesse. E o Leandro Fernandes, ele tem uma declaração muito... Ele é meio temperamental, né? Ele faz uma partida boa e gosta de encher o saco do juiz, é meio da Alessandro, meio Guinha Azul, meio Vitor Cuesta, né? E eu estava até procurando aqui uma declaração que ele deu para o site do Independiente, que quando eu estou jogando eu quero que o adversário morra, né? Não é para tanto, né? Mas isso mostra um pouquinho do espírito do cara que está chegando, né? Ô, Maicá, tu acha que depois do que disse o vice de futebol do Grêmio ontem, daqui a pouco pode pintar o Ricardo Oliveira? Olha, Silvio... Será que ele está imaginando que com o Ricardo Oliveira, se for o Ricardo Oliveira, ele vai ter essa repercussão enorme? Não pode ser, Silvio. Não pode ser. Não pode ser. O Santos tem interesse, né? Aliás, o Santos está negociando com o Tassiano também. O Santos tem interesse no Ricardo Oliveira. Silvio, eu estou tentando fazer uma lista aqui de cabeça de jogadores. Tem o Ricardo Oliveira, tem o Pato. Quem mais está sem contrato? Tem jogadores da Série B que podem vir. Agora, para ter impacto... Mas aí, para ter impacto, repercussão? Só em outubro. Agora não tem repercussão. Só negativa. Positiva vai ser difícil. Né? Mas esse tipo de declaração dá a ideia de que o jogador está no mercado, está disponível e que vai chegar em breve. Não é uma contratação para outubro, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo. Então, pode ser Ricardo Oliveira, não tem impacto. Pode ser Pato, tem mais polêmica do que, né, uma repercussão positiva. Pode ser Cavani, acho muito difícil, né? Acho que tá faltando chegar mais perto dessa informação ainda. Assim... O Cavani parece que era 60 milhões de reais o ano dele, né? Não, o Benfica não acertou. O Cavani não acertou com o Benfica. O Benfica queria o Cavani, né? Aí disse, não, que estão me oferecendo, eu não quero, eu vou procurar outro time. Né? Então, olha, repercussão agora, com alguma contratação trazer repercussão para o Grêmio, Silvio, vai ser só burburinho, realmente. O nome de maior impacto que geraria um barulho, que geraria uma reação, como foi dita ontem, ao meu ver, seria o do Alexandre Pato. Né? Agora, vale as mesmas coisas que a gente disse sobre o Pato. Não joga há muito tempo, é contestado há no mínimo 7 anos aqui no Brasil, quando errou aquele pênalti contra o Grêmio na Copa do Brasil. Né? O Pato é um cara que tudo indica que ele não quer mais. Né? Corinthians, São Paulo, Corinthians, China, passou pelo Villarreal também. Tem muita bola no corpo, mas não vejo ele, né? A não ser que o Grêmio vai contratar pagando, né? Aí sim. Se o Grêmio vai tirar alguém de algum clube, aí é com grana pesada. O Grêmio tem que parar de contratar jogador veterano, né? Ou jogador do tipo, não, aqui ele vai se recuperar, esses negócios assim, é barato, né? Mas é um negócio de algum risco. Ele tem que parar de servir de terapia para recuperação de jogador. O Grêmio tem que fazer uma contratação, de fato, investir, ter certeza, o cara chega pronto, o cara é definitivo, o cara que tem aprovação de todo mundo. Chega de Thiago Neves, chega de Tardelli, chega de Diego Souza. Pô, vamos contratar, de fato, alguém que acrescente qualidade no time do Grêmio. O Grêmio resolveu os problemas das laterais com o Vitor Cuesta, com o Orejuela, com o Caio Henrique, que depois foi dispensado. Esse tipo de contratação que o Grêmio precisa fazer. Jogadores que cheguem como solução, não como recuperação médio e longo prazo. O Grêmio precisa de soluções agora. Perfeito. Vitor Ferraz, no caso. Tu tá... O que eu falei? Vitor Cuesta. Tu imagina, tu botasse o Vitor Cuesta no Grêmio, rapaz? Perdão. E para jogar de lateral direito. Mas, ô Maicá, tu tá com medo do jogo contra o Atlético Goianiense? Olha, Silvio, para quem perdeu pro Lanterna, nada me surpreende, né?
Mas a tendência é que o Grêmio vença, né? Mas... O que é pior? É perder pro Leão ou enfrentar o Dragão? Eu acho que é pior perder pro Leão. O pessoal me lembrou aqui também que o Grêmio ofereceu um dinheiro, mais um jogador pelo Gilberto, né? Do Bahia. E que também não seria de grande repercussão, não, né? O Gilberto é um jogador que teve passagens pelo futebol norte-americano, aqui no Inter não vingou muito bem, foi pro São Paulo, não deu certo também. No Bahia fez bastante gols, mas é no Bahia, né? Não é no Grêmio. Agora... Pessoal... Diga, Silvio. Não, pode falar, pode completar. Não, é isso. Eu acho que se tem uma repercussão, se o Grêmio está preparando uma contratação que vai ter repercussão, ele vai pagar. Vai pagar, né? E aí tem que ver se ele consegue tirar de algum clube. Qual jogador, né? E de qual clube. Não acho que o Gilberto seja uma repercussão também. Também não vejo um jogador que é de nível que vai gerar uma euforia, vai ter repercussão na torcida do Grêmio, né, Silvio? Eu acho um jogador que se sabe que o Grêmio procurou foi o Luiz Adriano. Esse sim. Esse é um jogador acima da média, né? Esse é um jogador... Opa. Congelou, Kleber? Maicá? Tô aqui. Congelou o Maicá e deixou em suspense o nome que o Grêmio procurou, né? Que ele falou Luiz Adriano. Tava falando do Luiz Adriano, deu uma congelada. Tô ouvindo vocês. Mas ele tava falando... tu estava falando do Luiz Adriano. Voltei? Realmente não tem como. Voltou. Opa, não, Olha e só, o Bigode, cara. e o William Bigode, né? E o William Bigode. Ah, tá. Perfeito. O Palmeiras Eu estava não quis. esquecendo de dar uma informação importantíssima aqui nesse encerramento do programa. A Gretchen está confirmando o 18º casamento no final do mês. 18ª cerimônia de casamento no final do mês, cara. Imagina se não tem pandemia, hein? Pois é, eu até não sei como é que vai ser. Eu acho que imagino que festa não vai ter, né? Alguma coisa assim. Vai ser num barco. Ela vai casar num barco, não é? É num barco? É. Olha, cara. Bom. Isso sim é celebridade. Né? Não vem com esses shows do Cisne Branco, né? Não. Casamento. Isso sim é ousadia. Não vem com esse negócio de Fabiano Baldasso, Júnior Maicá, que são celebridades. Porque as informações estão sempre no giro dos stories. Não é isso. Não. Celebridade tá aí. Gretchen, 18º casamento. Kleber, tem que saber usar, né? Tem que saber usar, né? Algum destaque final aí, Kleber? Um fim de semana aí para ver se o Grêmio cria juízo na cara, né? E o Júnior Maicá volta um pouco mais tranquilo. Silvio, tu não sabe o que é fazer uma transmissão com o Júnior Maicá na arena? Né? É mesmo? Ele chuta o telefone longe, ele reclama que tá frio, que tá com fome, que tem que fazer xixi. Aí o Grêmio leva um gol, o Thiago Neves... Ele já começou, né, todo azedo ontem. Thiago Neves, eu vou embora, que eu não sei o quê. Começa o jogo, o Grêmio vai lá e pumba, leva um gol. Aí estragou a jornada do início ao fim, né? E aí o Renato me demora 40 minutos para dar a coletiva. O que esse cara reclamou, eu não aguentava mais, cara. Tava muito frio. A minha vida por um jornalismo absolutamente isento numa jornada esportiva, aí termino a minha carreira desta forma, Silvio, vendo o repórter lá no campo reclamando que tá com fome, que tá com frio, xingando o técnico. Aí chegou no pós-jogo, ele disse, eu quero fazer xixi, mas parece uma criança, cara. Ele vai com fome e quer fazer xixi. Não. Cadê o respeito, cara? Foi com fome e já foi com vontade de fazer xixi. É que não tem nada aberto lá. Antes, não sabe ser repórter esportivo, Kleber. As coisas faz tudo antes. Ele não sabe que tem uma pandemia, que não tem uma viva alma no estádio. Ele vai com fome. Claro que vai passar trabalho, né, cara? Em minha defesa, tá? Eu cheguei lá na arena 15:45 da tarde. A gente fez o programa das 5 às 6. Aí eu fiz um xixi. 6:30 começou a transmissão do jogo, depois parou só perto das 9, né? Não tem defesa, porque se tu foi às 5 da tarde pro estádio, tu tinha que ter levado um lanchinho pra não reclamar no ar. E eu dei 3 tombos no telefone, coitado, no tripé, mas não foi chute, não foi por raiva. Foi que ele tava com a bateria encaixadinha ali para carregar o telefone e eu bati com a mão sem querer. Aí depois, quando ele conseguiu consertar o telefone, deixou tudo prontinho no tripé, o Orejuela deu um bico na bola. O telefone volou.
Eu vou te dizer uma coisa. Muito bem. A gente está encerrando, então, esta edição do Bairrista FC, esperando pelo final de semana. O Inter contra o Bahia aqui, o Grêmio contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O que será que a gente vai comentar aqui na segunda-feira? Bom fim de semana para todo mundo.